E o meu problema com o conflito era, eu me retirava do conflito. Eu fazia exatamente isso que você trouxe. Eu era a pessoa que não entrava no conflito. E eu não entrava e eu não voltava também para o conflito. Não. Eu saía e eu continuava fora. Uhum. Eu escutava muito, às vezes, a pessoa falando, nossa, mas quando eu discuto com você, eu discuto sozinho. Eu discuto sozinha. Eu falava, não, eu prefiro não falar. E eu me escondia. Então eu fui aprendendo com o tempo que essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia para lidar com conflitos é sempre você enfrentar a situação, sempre você confrontar o conflito. Aí tem uma questão de inteligência emocional importante que é, às vezes, a gente precisa identificar o melhor momento. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Felipe Ribeiro e está começando mais um Papo de Gente Grande, o papo que te faz crescer. E antes de eu apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial à Casa Una Anima Lab, esse parceiro meu aqui que já faz alguns anos que vem contribuindo para que eu continue contando boas histórias e trazendo reflexões muito positivas para vocês. Então, eu quero fazer aqui um pedido para vocês que estão nos assistindo aqui sobre o Rio Grande do Sul. Eu não poderia começar esse programa aqui sem mencionar o que nessa data de hoje, né, está acontecendo no país. O país inteiro comovido, engajado em ajudar as vítimas dessa catástrofe que aconteceu, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul. Então aqui fica o meu apoio. E para você também, se você puder colaborar ainda mais, ajudando, doando, fazendo as suas doações, por favor, faça. As pessoas precisam de você, todos nós aqui estamos colaborando da forma que nós podemos. Eu acredito que se juntarmos aqui, fizermos essa corrente do bem, com certeza o Rio Grande do Sul vai sair dessa, tá? Então fica aqui o meu convite para você continuar colaborando, tá bom? E tem mais. Antes de eu apresentar aqui de fato meu convidado de hoje, eu quero te fazer um outro convite, tá? Se inscreva nesse canal, deixa aqui o seu comentário, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, nenhum conteúdo do Papo de Gente Grande. Tenho certeza que os conteúdos eles vão te estimular, te dar inspiração para você continuar a sua vida, a sua carreira. E com certeza isso também nos ajuda a sempre buscar conteúdos relevantes para você, tá bom? E agora, quero apresentar ele, que é esposo da Laura, pai da Rafaela, trainer, mentor, consultor, especialista em desenvolvimento de habilidades comportamentais, de negociação, resolução de conflitos, comunicação, influência e domínio emocional, além de ser diretor da Fabel Treinamento e Mentoria. Estou aqui com Leonardo Fabel, meu grande amigo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Felipe. Prazer enorme estar aqui com você. 7 anos depois, pouco mais de 7 anos depois de quando a gente teve os nossos primeiros contatos, também falando sobre o Papo de Gente Grande. É isso aí. E vai ser muito, muito legal a gente ter a oportunidade aqui de compartilhar algumas ideias, algumas experiências, algumas histórias aqui da nossa trajetória. É isso aí, Léo. Eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade, porque a nossa história ela começou envolvendo também o Papo de Gente Grande, né? Para quem não sabe, o Léo, nós nos conhecemos há mais ou menos aí uns 7 anos atrás, quando o Papo ele estava indo para a TV e a gente estava em busca de parceiros para endossar o nosso projeto na televisão. E o Léo, naquela época, com a empresa dele, ele acreditou no projeto, acreditou na nossa proposta, acreditou junto com o sócio dele em questão no que a gente estava fazendo. E nós trilhamos ali uma parceria bem interessante, começamos ali uma conexão muito positiva e desde então já estamos aí, né, Léo, nesses últimos anos conectados e eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, inclusive como uma forma de agradecimento, de honrar mesmo a sua pessoa, o profissional que você é, que eu admiro tanto. E eu tenho certeza que esse papo de hoje aqui vai ser muito inspirador. Obrigado pelas palavras, Felipe. E realmente é muito significativo a gente fazer boas conexões ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa trajetória, seja pessoal, seja profissional. E você é um cara que eu tenho na minha vida aí, não só como um parceiro profissional, mas também como um grande amigo. Obrigado. Um cara que eu admiro. Obrigado. E que tenho a oportunidade de acompanhar aí como um grande pai, um grande marido também. Obrigado.
E eu acho que essas conexões, elas têm muito valor na nossa vida. Verdade. Né? E hoje a gente vai acabar falando um pouco disso também, Vamos falar. né? Quando a gente cai para os assuntos que a gente vai trazer aqui de negociação, de resolução de conflitos, desenvolver boas conexões e cultivar essas boas conexões é algo muito relevante. Muito bem. Léo, a casa é sua e eu já queria te fazer uma primeira pergunta aqui, que é sobre você. Você nasceu aonde, Léo? Você é de Minas mesmo? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Nascido, criado, sempre morei em Belo Horizonte. Ah, legal, legal. E, Léo, como que você começou a sua carreira? Como é que foi a trajetória profissional? Eu comecei minha carreira na área técnica, fiz um técnico em eletrônica primeiro, entrei ali no Cefet aos 14 anos de idade e, naturalmente, ao sair do curso técnico de eletrônica, eu comecei a fazer engenharia eletrônica. Fui fazer engenharia eletrônica e de telecomunicação. Naquela época, com 17 anos de idade, quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia enxergar um outro caminho. Aquilo, para mim, era o caminho que existia naquele momento. É muito comum a gente entrar muito jovem na faculdade, a gente começar a fazer um curso superior ainda muito jovem, onde a gente não tem muita noção do que aquilo vai impactar na nossa vida dali para frente. Aí comecei a fazer o curso de engenharia. E durante o curso de engenharia eu fui me descobrindo um engenheiro que gosta de gente, um engenheiro que gosta de lidar com gente. Na verdade, que gosta mais de lidar com gente do que de lidar com números, de lidar com a parte técnica da engenharia. Interessante. E ali eu comecei a viver um conflito, porque num determinado momento eu cheguei a pensar em parar a engenharia e buscar algum outro curso voltado para a área de humanas. Cheguei a pensar em ir para psicologia. Mas, enfim, eu estava trabalhando na época, eu trabalhava na área, trabalhava numa indústria eletroeletrônica e eu decidi ir até o fim no meu curso ali de engenharia. Mas eu comecei a pensar em maneiras de sair da área técnica e ter uma oportunidade de lidar com pessoas. Foi quando eu descobri a área de gerenciamento de projetos. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar coordenando projetos, liderando projetos e liderando equipes de projetos. Me especializei nessa área, e aí fiz pós-graduação, fiz MBA, tirei certificação internacional, comecei a, de fato, aprofundar num outro universo diferente da engenharia, que era o universo de projetos, ainda ligados a projetos de engenharia. Mas ali eu comecei a ter a oportunidade de lidar com gente, de lidar com pessoas. E foi nessa época que o tema que hoje eu posso dizer que eu sou especialista, que é negociação, resolução de conflitos, foi ali que esse tema apareceu para mim como um problema, como uma questão a desenvolver. Final de 2004, início de 2005, eu passei por um processo de desenvolvimento de competências na empresa onde eu estava e nesse processo foi identificado que eu tinha algumas competências ali fracas, que eu precisava aprimorar. E essas competências eram as competências de negociação e de lidar com conflitos. Eu tinha uma dificuldade de negociar, cara? tinha dificuldade de falar não. Eu queria muito agradar os outros. Tinha ali uma preocupação, um medo de ser rejeitado, de ter uma ideia rejeitada. E eu fugia de conflitos também. Eu não tinha um perfil de confrontar, de enfrentar, de me posicionar muito. E ali eu comecei a desenvolver de uma forma muito, muito lenta ali, muito de acordo com o que me era demandado, mas eu comecei a desenvolver essas duas competências que hoje eu tenho o prazer de ensinar pessoas a negociar melhor, ensinar pessoas a lidar melhor com conflitos. Tá interessante, né? Como é que às vezes o que era um ponto fraco se torna, depois de um tempo, um ponto forte pra gente. E olha que interessante, você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer logo em seguida, que era sobre se você sempre atuou, né, no desenvolvimento humano ou atuar nesse segmento surgiu de uma dor. E veio de uma dor, né? Uma dor pessoal. Você percebeu que algumas competências, algumas habilidades naquela área ali te faltavam, né? E a empresa, ela te apontou isso? Isso, a empresa me apontou. A empresa, na época, contratou uma consultoria que fazia um trabalho de desenvolvimento de competências, de mapeamento e desenvolvimento de competências. Então, no final das contas, eles geravam lá um diagnóstico, um dossiê. Eu tenho esse dossiê até hoje, é um documento ali de várias páginas. Legal, cara.
que fala um pouquinho sobre o meu perfil comportamental lá naquela época. E no final me traz um direcionamento do que eu precisava desenvolver. Não que simplesmente era uma fraqueza minha, mas que era uma fraqueza minha naquela atividade que eu exercia. Como eu já exercia uma atividade ligada com gestão, com liderança, eu gerenciava projetos, eu precisava negociar o tempo inteiro e eu me envolvia com conflitos o tempo inteiro. Então foi identificado que aquilo ali era um problema para mim, era uma barreira que eu precisava transpor naquele momento. E olha que interessante, Léo, você falando dessa história aí, me vem aqui na mente o quanto que é importante as empresas investirem nos seus colaboradores, no seu próprio desenvolvimento, né? Da equipe, do time. Porque você hoje é um mentor, um consultor, uma pessoa já exímia no que faz, mas lá atrás a empresa enxergou que havia algumas deficiências que precisavam ser melhoradas ali. E se a empresa não tivesse investido em você naquele momento, provavelmente você não teria descoberto tudo isso que você descobriu sobre você e não teria avançado e chegado aonde você chegou. Com certeza, com certeza. Aquele trabalho foi muito marcante para mim. Foi no final de 2004, quer dizer, tem aí 20 anos. E para mim, eu me recordo até hoje com uma clareza muito grande assim, de como é que esse trabalho foi desenvolvido e o quanto que ele foi impactante para mim. Ele fez muita diferença para o meu desenvolvimento, não só naquele momento ali, mas dali para frente. Ele me trouxe um direcionamento que eu carrego para mim desde então. Então foi um trabalho de muita relevância e até hoje tem muitas empresas que de fato não investem ou entendem que não é necessário investir, que isso é papel do funcionário. Eu acho que as empresas, aquelas que investem mais, que buscam aprimorar mesmo, dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem, aplicando aquele desenvolvimento no próprio negócio, no dia a dia da empresa, são empresas que estão mais na vanguarda, que estão mais à frente. Você chega a contar essa história nos seus treinamentos ou não? De vez em quando eu conto, quando tem a ver ali com o tema, quando é significativo para aquele momento ali. Porque é muito importante, né? Se você estiver dando um treinamento, por exemplo, para gestores e líderes, e eles ouvirem da sua própria boca que você passou por esse processo, a visão deles também vai ampliar a ponto deles também perceberem que o treinamento é interessante e é importante para a equipe, né? Sim. Eu trago isso. Eu tive a sorte, o privilégio de passar por empresas durante a minha trajetória aí como funcionário, mesmo como colaborador, empresas que tinham uma prática de desenvolver pessoas, de colocar pessoas ali em programas de capacitação, de desenvolvimento dos mais diversos tipos. E o que eu fiz lá em 2004, isso que eu estou te contando, não é o que a gente chama hoje de um trabalho aí de coaching ou de mentoria, mas na época era algo muito próximo, muito parecido. Então eu costumo dizer que eu passei por um processo de mentoria lá em 2004 sem que esse nome fosse citado. Né? Nessa época não se falava em coaching, não se falava em mentoria, não se falava em coaching executivo, mas foi o que foi feito comigo naquela época. Interessante. Então a gente está falando aí de 2004, 2005, né? Após essa experiência, o que você fez? O que você entendeu que seria uma oportunidade para você e como é que foi construído as outras partes da sua vida profissional? Dali para frente eu não parei mais de estudar. Quando eu estava ali no início da faculdade, eu achava que eu ia fazer um curso superior, depois talvez fizesse uma pós-graduação e talvez iria parar por ali, né? Talvez iria fazer um mestrado, um desenvolvimento profissional da forma tradicional para aquela época. Mas de lá para cá eu não parei de me desenvolver. Legal. Onde eu mais invisto em mim é em treinamentos, em cursos, em conteúdos, e sempre buscando identificar o que eu preciso naquele momento que eu posso levar para a prática, que eu posso aplicar, porque esse é um ponto importante. Na época que foi identificado que eu precisava desenvolver esse aspecto da negociação, a consultoria que fez o trabalho me indicou 2 livros. O livro Como Dizer Não, que é um livro de psicologia, aqui, tá? É um livro que traz muito aspecto comportamental. É o livro de se não me engano, de uma terapeuta, uma psicóloga, Marie Radu, e é um livro que fez muito sentido para mim na época, o Como Dizer Não, e me indicaram também o Como Chegar ao Sim,
que é o livro... Esse livro eu vi ontem, cara. Você viu ontem? É um livro que é a referência do método Harvard de negociar. Que inclusive, o autor é um dos maiores referências nessa área. Né? William Ury, o Roger Fisher e o Bruce Patton, os 3 professores de Harvard que o método Harvard de negociar, o programa de negociação de Harvard. E esse livro, na época, também ele foi um livro que fez muita diferença para mim. Dali para frente, eu fiz cursos de negociação e, mais do que isso, eu comecei a me preocupar em aplicar aquilo que eu aprendia, aquilo que eu via num livro ou num curso, eu me preocupava em aplicar aquilo na prática. Eu acho que aquilo ali foi fazendo muita diferença para mim, sabe? A vontade de identificar o que é que disso daqui, não só como um consumo de conteúdo, senão a gente corre o risco de virar simplesmente um grande consumidor de conteúdos, né? A gente vira ali um exímio leitor de livros, fazedor de cursos. Hoje tem conteúdos diversos disponíveis aí em diversos meios. E eu acho que a grande sacada está em identificar o que disso daqui eu já posso aplicar e como que eu posso aplicar e o que eu vou fazer para aplicar, para testar, porque se for para testar e para errar, que eu erre rápido e que eu identifique o que de fato aqui está trazendo valor, está agregando valor no meu trabalho, no negócio em que eu atuo, nas minhas relações interpessoais, o que está fazendo diferença para mim. E a partir disso, qual foi o momento que assim, bateu o start para você empreender, para você ter o seu próprio negócio? Porque eu lembro que, eu não sei se a gente está avançando demais, tá? Eu quero construir bem isso com você aqui, mas nós nos conhecemos no momento onde você estava empreendendo, né? Desse ponto que você começou a investir mais em você, estudar e tudo mais, até o momento que a gente se conhece, houve mais experiências profissionais que te levaram a essa tomada de decisão? Olhando para trás, a gente acaba conseguindo identificar isso, que na época não fazia muito sentido. Durante muito tempo, eu me via simplesmente como um funcionário de uma empresa e eu queria crescer. Eu queria crescer ali naquela empresa, eu queria talvez ir para uma outra empresa maior, ou uma outra empresa que me desse mais uma oportunidade diferente. Mas eu passei durante muito tempo na minha carreira, eu passei sem pensar, sem imaginar ou sem ter a vontade de empreender, sem imaginar que um dia eu iria empreender. Mas depois, olhando para trás, eu comecei a perceber que eu já fazia um negócio que muita gente chama de intraempreendedorismo. Eu comecei a puxar iniciativas nas empresas onde eu estava. E hoje eu trabalho com treinamentos, mentorias, programas de desenvolvimento, consultoria. Eu tenho uma empresa, né, de treinamento e mentoria. E desde 2006, mais ou menos, 2005, 2006, o que eu fazia? Eu trabalhava numa empresa que ela investia muito em treinamentos para todo mundo, para todos os funcionários. Investia muito em treinamento para mim. O que eu comecei a fazer? Eu ia num treinamento, a empresa me mandava para um treinamento, sei lá, em São Paulo. Eu passava 4 dias em São Paulo fazendo um treinamento lá. Quando eu voltava desse treinamento em São Paulo, eu procurava o RH da empresa, uma iniciativa minha. Procurava o RH e falava assim, olha, eu fiz um treinamento que foi muito legal, foi muito bacana. E eu queria replicar um resumo desse treinamento para um grupo da nossa equipe aqui. E aí chamava o RH, puxava a pessoa do RH e falava assim, você me ajuda nisso? E aí eu transformava aquele treinamento de, sei lá, 2, 3, 4 dias num treinamento ali de 4 horas, num workshop ali de 3, 4 horas, onde eu tinha o trabalho de pegar o material, de resgatar os principais aprendizados que eu tive ali, montar um material de treinamento, colocar as pessoas numa sala de treinamento, que a empresa tinha também, o RH me apoiava. O RH me apoiava vendendo a ideia internamente, fazendo a divulgação internamente para as pessoas interessadas se inscreverem, conversando com os gestores para falar, olha, a gente vai ter um treinamento aqui interno de uma pessoa que foi lá fora, fez um treinamento num outro contexto e quer trazer algum aprendizado para a gente aqui. Eu comecei a replicar isso e isso virou algo comum ali dentro. Todo treinamento que eu ia fazer, ou toda palestra que eu ia assistir, todo evento que eu participava, eu voltava e ia lá no RH. O RH, deixa eu fazer isso daqui. Isso não era minha atribuição. Não estava na minha lista de atividades aquilo ali. Ninguém me cobrava fazer isso. Isso foi algo que, de alguma forma, foi nascendo em mim, a vontade de transmitir conteúdo. Com base nisso, eu comecei a perceber que
estar ali na frente de uma turma era algo que fazia muito sentido para mim. E aí, em 2007, eu comecei a dar aula. Virei professor também. Eu sou professor desde 2007. Comecei a dar aula na graduação, em cursos de administração de empresas, ciências atuariais, principalmente no início focado em gestão de projetos, que era a minha especialidade principal naquela época. E depois eu comecei a atuar em programas de pós-graduação e MBA. Então já dei aula em 11, 12 instituições de ensino diferentes, em cursos diversos, principalmente voltados para MBA e para pós-graduação. E aqui tem uma outra coisa interessante também. Quem me vê hoje dando aula, dando palestra, já dei palestra para mais de 1.000 pessoas, um auditório cheio, talvez não imagine que falar em público já foi um dos meus maiores pânicos da vida, já foi um dos meus maiores medos da vida. Que isso, cara? E foi nascendo uma vontade em mim de desenvolver aquilo ali. Eu tenho... A minha mãe, ela foi professora a vida inteira, e a minha mãe, além de professora, ela era responsável por conduzir os eventos sociais da escola onde ela trabalhava. Então tinha lá a formatura de final de ano no Minas Centro lotado, aquele auditório do Minas Centro cheio. Era minha mãe que lá na frente fazia o papel de mestre de cerimônias. Nossa, ela que montava o roteiro, ela que pegava o microfone, ela que conduzia todo aquele evento ali de formatura das crianças ali do ensino básico, do infantil. E eu lembro que todo final de ano eu fazia questão de ir lá no Minas Centro para assistir a minha mãe falando. Eu achava aquilo maravilhoso, eu achava lindo. Eu achava incrível ela lá na frente, falando no microfone, as pessoas se emocionando às vezes com as histórias que ela contava ali. E aquilo foi nascendo uma vontade em mim. Aí eu tinha um problema que tinha pânico de falar em público. Quando eu precisava apresentar um trabalho de escola, a minha garganta inflamava, me dava febre, minha garganta fechava, eu ficava doente, eu passava mal, não conseguia dormir direito. Muita ansiedade. Mas eu ia lá e apresentava. Mesmo assim você... Mesmo assim eu ia lá e apresentava, e no final as pessoas me davam feedbacks positivos. E você tinha como referência a sua mãe? Eu tinha como referência a minha mãe. E as pessoas me davam feedbacks positivos. Olha, você falou muito bem. A sua voz no microfone fica legal. Você fala de uma maneira clara. Você fala de uma maneira que a gente entende. Eu comecei a parar, pensar. Falei, isso é interessante. Eu comecei a perceber também, trabalhando no mundo corporativo, eu comecei a perceber que as pessoas que eu mais admirava, que eram referências para mim, eram pessoas que se comunicavam bem. Não necessariamente que tinham o dom de chegar na frente de um grande público e falar, mas que às vezes numa reunião era aquela pessoa que quando pedia a palavra, todo mundo parava para ouvir. Quando ela pedia a palavra, ela trazia uma ideia que era relevante de uma forma objetiva, de uma forma clara, que fazia as pessoas concordarem. E aquilo para mim também foi fazendo sentido. Eu falei, eu preciso desenvolver também esse lado da comunicação, e principalmente da comunicação em público, e que tem uma conexão muito significativa com os temas que eu trabalho hoje, que é a negociação, que é a liderança, que é a resolução de conflitos. O fundamento de tudo isso é a forma como a gente se comunica com a gente mesmo e com os outros. Então essa também é uma outra parte significativa da minha história. Mas deixa eu te perguntar ainda sobre o seu medo aí de falar em público. Quando que você decidiu resolver esse problema? Olha, para mim foi muito marcante no final do primeiro período da faculdade, quando eu decidi que eu queria me desenvolver naquilo ali. No final do primeiro período da faculdade, eu precisava apresentar um trabalho, todo mundo precisava apresentar o trabalho no auditório da PUC. Era um trabalho de final de semestre que os calouros ali do primeiro período apresentavam para os veteranos, inclusive. Apresentava para um conjunto de pessoas ali grande, e com um nível de crítica alto. E eu me dispus, dentro do meu grupo ali, eu me dispus a apresentar a maior parte do trabalho, porque todo mundo tinha que apresentar uma parte. Mas à medida que a gente foi desenvolvendo o trabalho ao longo do semestre, eu fui vendo que as pessoas não estavam querendo apresentar e tal, e eu já tinha isso comigo, de que era importante eu buscar essa oportunidade de falar na frente de outras pessoas. E eu quis me desafiar. Eu falei assim, não, deixa comigo, eu apresento a maior parte do trabalho. 80% do trabalho fui eu que apresentei, e o resto do grupo apresentou cada uma parte. Na noite anterior, foi num sábado de manhã que eu apresentei esse trabalho. Na noite anterior, minha garganta fechou, tive febre de 39 graus.
Passei a noite quase em claro. E no sábado de manhã eu acordei, tomei aquele tanto de remédio para a garganta ficar um pouco mais anestesiada, para a febre baixar, e eu fui daquele jeito mesmo. Eu lembro que eu subi no auditório ali da PUC, e o auditório da PUC é aquele auditório tradicional, onde tem um palco mais alto do que o restante, e as cadeiras todas ali embaixo, né? Então eu ficava no alto ali, e eu tenho poucas lembranças do que eu falei, de como que eu falei, porque nem eu sabia direito o que eu estava falando, eu não estava nem ouvindo direito a minha própria voz ali, eu achei que minha voz nem estava saindo bem, porque minha garganta estava muito, muito fechada, eu estava com muita dor de garganta. E no final, na hora que eu terminei de apresentar, as pessoas do meu grupo ali, o pessoal aplaudiu e tal, elogiou a apresentação, e as pessoas do meu grupo estavam ali para me agradecer. Cara, você mandou bem demais, você apresentou bem demais, você falou de uma maneira que todo mundo prestou atenção e tal. Eu falei, o quê? Foi mesmo? E eu nessa condição, eu aqui, caindo aqui, me arrastando, né? Eu falei, opa, aqui tem coisa. Tem alguma coisa aqui para eu trabalhar. Para lapidar, Para eu lapidar. E eu não fiquei ali. Aí eu comecei ali a estudar mais, né? Tanto é que eu fiz vários cursos de oratória. E o primeiro curso mesmo de oratória que eu fiz, eu já dava aula. Eu já era professor quando eu fui fazer o primeiro curso de oratória. Até então eu fui me desenvolvendo de uma maneira mais na base da observação, de observar pessoas que eu tinha como referência e de alguma forma modelar aquelas pessoas. Identificar os padrões, né? Identificar os padrões, né? Mas Inclusive entrevistadores, pessoas da TV. Né? O Jô Soares, por exemplo, é uma grande referência para mim como comunicador. Sempre foi. Não só porque ele tem o dom da fala, da oratória, mas porque ele tem duas coisas que para mim sempre chamaram muita atenção e que eu gosto de trazer para a maneira como eu conduzo os meus treinamentos, minhas aulas, as minhas falas, que é o humor. Ele começava o programa dele ali trazendo algumas piadinhas, falando algumas coisas engraçadas, e ele sempre tinha alguma sacada no meio de uma entrevista ali para fazer o público dar risada, para fazer o entrevistado se sentir mais à vontade muitas vezes. Então esse era um ponto que para mim chamava muito atenção, que era criar conexão por meio ali do riso, do humor, sem que fosse um humor agressivo, né? Um humor muito sutil, pelo menos para aquela época. E o Jô também tinha um outro aspecto que ele dava tanta atenção para o entrevistado, ele fazia a pessoa se sentir tão tranquila e tão à vontade, mesmo que a pessoa não fosse uma celebridade, não fosse uma pessoa super conhecida, ele tratava a pessoa ali como se ela fosse maior do que ele próprio. Então, essa maneira dele de conduzir também me chamava muita atenção, ele sempre foi um cara muito referência para mim. O Jô também, eu tenho como referência de um grande comunicador, eu tenho outras referências como o Silvio Santos. Silvio Santos, para mim, é um dos maiores comunicadores de todos os tempos, pelo menos da minha geração, né? Da nossa geração também. Mas o Jô, ele tem uma especificidade, assim, na comunicação, tinha, né? Mas ficou eternizado aí, né, nos corações das pessoas que assistiam, que era essa conexão muito pessoal. E você falou uma coisa muito interessante aí, que ele não fazia distinção de como ele ia conectar com as pessoas em detrimento se a pessoa era mais famosa ou não. Todos que sentavam ali naquele sofá, que participavam, que era entrevistado por eles, tinham o mesmo nível de importância. E é isso que traz também um brilhantismo, né, para o comunicador, né? E ele ficava ali focado, compenetrado, totalmente centrado na conversa das pessoas e se interessavam, né? E é interessante porque essa é também uma das principais estratégias da comunicação, né? A pessoa, ela passa a ser mais interessante no momento que ela começa a ser mais interessada. Com certeza, com certeza. E o Jô fazia isso muito bem. Ele usava o que eu chamo de primeira regra ou regra de ouro da influência e da persuasão, que é faça o outro se sentir importante. Ele fazia o outro se sentir importante. Quando ele demonstrava que ele fez questão de conhecer um pouco da história daquela pessoa, quando nas perguntas que ele trazia elementos de partes da história da pessoa que ela não tinha contado ali ainda, né? Então ele comentava sobre o livro que ela tinha lançado, sobre uma aula que ela tinha dado, sobre alguma coisa que ela tinha feito lá já na carreira dela. Então ele se preocupava, obviamente ele tinha toda uma equipe por trás para trazer ali embasamento para ele, mas ele se preocupava em trazer elementos que eram da vida da pessoa.
E isso que você falou, ele dava muita atenção, ele estava ali entregue àquele momento, ele prestava atenção, ele construía a entrevista com base na fluidez mesmo daquela conversa ali. E Léo, como que você empacotou esses conhecimentos de comunicação, de negociação e transformou isso em treinamentos? Você já há um bom tempo, né? Você já é mentor, trainer, né? Já deu treinamento para diversas empresas no mundo corporativo, pessoas também. Eu tive o privilégio de fazer uma formação com você em negociação, que também foi uma das melhores formações que eu fiz. Tenho até hoje registros daquele momento, que para mim foi muito importante. Mas como que você percebeu que esses conhecimentos poderiam virar treinamento? Antes de eu empreender de fato, como eu comentei aqui, eu já empreendia dentro das empresas onde eu atuava. Então, eu comecei a levar treinamentos lá para dentro. Depois, quando eu saí dessa empresa, que foi a Nansen, eu fui trabalhar no Grupo Fiat, fui trabalhar na Comal. Na Comal, eu fui responsável por trazer o que na época a gente chamava de PM Academy, que era a Academia de Gestão de Projetos da Comal, que já funcionava bem na Itália, funcionava bem nos Estados Unidos. Eu tive a missão de trazer a PM Academy para o Brasil. Então, eu trabalhei dando muito treinamento e fazendo muita mentoria com os nossos gerentes de projeto, mas numa posição de ser funcionário da empresa, de ser colaborador da empresa. A PM Academy, na época, deu tão certo que ela virou um produto da Comal para as outras empresas ali do Grupo Fiat. A Comal, que nunca tinha vendido treinamento, começou a vender treinamento, de tanto que aquilo fez sentido. Saindo da Comal, fui para a Vale. Na Vale também eu continuei trabalhando com o treinamento. Programa de capacitação de líderes e equipes de projetos de capital, que eram os mega projetos, mega empreendimentos da Vale, era uma das minhas responsabilidades. Então eu já fazia isso dentro deste lugar. Em paralelo com isso, eu era professor, dava aula em MBA, pós-graduação. Quando em 2015 eu passei por uma situação de demissão. Eu passei por um momento em que a empresa estava em crise, foi uma das crises do mercado da mineração. A minha área naquela época ele foi extinta, eu fui demitido. E ao ser demitido, ali eu falei que eu não queria voltar mais para o mundo corporativo como funcionário, pelo menos não naquele momento. Entendi. E que eu queria empreender. E eu comecei a pensar, vou empreender fazendo o quê? Vou empreender em que área? Vou comprar uma franquia, vou montar um negócio, vou abrir uma loja, eu vou empreender como? Começou a nascer a vontade de empreender, de estar num outro lugar que não fosse lugar de funcionar. E ali, naquele momento, eu decidi que eu queria empreender no mundo da educação. Que eu comecei a pensar assim, olha, eu já dou aula desde 2007. Eu costumava dizer na época que sala de aula era minha terapia e era meu plano B. Eu falei, peraí, por que minha terapia e meu plano B não pode ser o meu negócio principal? Aí eu decidi que eu ia empreender no mundo da educação. Ao decidir que eu ia empreender no mundo da educação, caiu de paraquedas para mim a ideia de trazer o Instituto Mendes, de virar sócio lá do Augusto Cury, de trazer o Instituto Mendes para Belo Horizonte. E foi quando tudo aconteceu. Ali naquele momento aconteceu uma coisa interessante também, que foi o seguinte, eu tinha uma crença comigo de que eu não era bom para vender, de que eu não sabia vender, e de que eu não gostava de vender. Meu negócio não era vender. Então eu tinha decidido que eu ia ser, dentro da estrutura lá da escola, eu ia ser o diretor de ensino e eu precisava achar um diretor comercial. Então que eu busquei um sócio que tinha um perfil muito comercial, que é o Rodrigo. E aí o Rodrigo, ele comprou a ideia comigo de trazer o Instituto Mendes para Belo Horizonte e a gente montou a escola, que foi onde a gente se conheceu. Aliás, quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo. Rodrigo, grande abraço para você. Se você estiver assistindo aí, nós também temos aí relação nessa história aí, viu? Grande abraço, sucesso aí na sua carreira. Com certeza. O Rodrigo foi meu sócio e é um grande amigo, é um grande parceiro, continua sendo. E a gente fez uma história muito legal ali naquela época. E naquela época eu busquei o Rodrigo porque ele era o cara que eu entendia que poderia fazer o comercial que na minha concepção eu não fazia. O que começou a acontecer? A empresa pequena, equipe enxuta, começou a aparecer demanda de cliente que o meu comercial não estava disponível na hora. E aí eu era meio que obrigado a receber aquele cliente, a atender cliente, a atender o telefone e explicar sobre o curso, explicar sobre o que a gente fazia lá. E eu comecei a fechar matrículas. Olha só. Eu comecei a fechar vendas. Eu falei, como é que eu estou fazendo isso daqui? Eu nunca fiz um curso de vendas. Eu nunca me preocupei em vender. Eu nunca quis vender. Inclusive, eu tinha uma crença comigo de que eu não era bom para fazer venda. Que vender não era comigo. E ali eu comecei a tomar gosto pela coisa. E da onde que eu tirava essa minha habilidade para vender? Do aprendizado que eu tive
mergulhando no universo da negociação. No final das contas, o que eu estava fazendo ali era negociar com as pessoas. No final das contas, fechava um negócio, fechava um acordo. O resultado da negociação era diferente dos resultados que eu obtinha internamente quando eu trabalhava gerenciando projetos e eu tinha que negociar com gente da equipe, alguém que precisava tirar férias no momento crítico do projeto, eu tinha que negociar com a pessoa, eu tinha que negociar com o gestor, que eu precisava de uma pessoa da equipe dele, não mais com aquele período de tempo, mas com um período de tempo maior. Eu negociava muito internamente, mas eu não fechava negócios. Eu não fechava acordos que representavam ali um valor financeiro, por exemplo. E ali na escola eu comecei a fazer isso. Dali surgiu o curso de negociação que você fez, que era a arte de negociar e influenciar pessoas. Esse curso ele foi aprimorado, hoje eu tenho o curso, eu tirei a segunda parte do título dele, não tem a parte do influenciar pessoas no nome do treinamento. Hoje ele tem o nome somente de a arte de negociar. Onde eu levo nesse curso boas práticas, que eu mesmo tive a oportunidade de testar, de validar, de me aprofundar. Então esse é um aspecto relevante do curso que eu levo. Eu não apresento somente técnicas que estão escritas ali em livros. Eu procuro trazer técnicas, ferramentas, métodos que são extremamente práticos e que podem ser aplicados em qualquer negócio, qualquer situação. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre essa história da Mentes aí, pegando aqui o gancho da referência que você trouxe. Como que a Mentes ela caiu ali na sua história? Ela entrou na sua história? Porque você chegou a conhecer o Augusto Cury, você teve algum contato na época com algumas metodologias, aquela metodologia em específico te chamou a atenção e você decidiu investir nesse negócio? Como é que foi? Olha, no dia que eu comentei com uma pessoa próxima que eu tinha tomado uma decisão, eu verbalizei isso, eu falei assim, eu decidi que eu quero empreender no mundo da educação, ainda não sei como. Nesse mesmo dia, um primo meu, que mora em Campinas, me ligou, falou, Léo, tô querendo que você me ajuda a identificar uma oportunidade de negócio que tá aqui na minha mão, que me apresentaram. É uma oportunidade de negócio de uma escola. Não sei se você já ouviu falar do Augusto Cury e tal. Eu falei, já ouvi falar. Eu já tinha lido alguma coisa dele, mas não era um cara que eu acompanhava, não era um autor que eu tinha ali um livro de cabeceira, mas eu já tinha dado livros do Augusto Cury de presente para várias pessoas. Meu pai, inclusive, já tinha dado vários livros do Augusto Cury pro meu pai, ele gostava bastante. E foi interessante que nesse mesmo dia, esse meu primo me ligou, a gente marcou uma conversa alguns dias depois, porque era um final de semana, e ele me apresentou. Ele falou assim, olha, eu tive lá com a turma do Grupo Educacional Augusto Cury, conhecendo o negócio e tal, me parece que é um negócio interessante, eu queria te apresentar aqui para você, para saber a sua opinião, saber se você acha que é um negócio interessante para eu trazer aqui para Campinas. E quando ele me apresentou, eu falei, cara, era isso que eu estava procurando para trazer para Belo Horizonte. Então ali eu decidi, ali começou a história, eu decidi que eu iria procurá-los. Eu não cheguei a avaliar nenhuma outra franquia, nenhuma outra possibilidade, nenhuma outra outro caminho. Aquilo ali simplesmente apareceu para mim, né, como que por mágica, né? No mesmo dia em que eu falei, em que eu verbalizei uma decisão que eu fiz. Que incrível isso, hein, cara? Isso é muito curioso, não dá para explicar. Você acredita aí no poder da atração aí nessa época? Acredito que legal. Que tudo está muito relacionado, né, com energia, com a intenção. Antes de toda ação, tem uma intenção, né? Quando a gente começa a colocar intenção, não que as coisas vão acontecer sempre ali no mesmo dia, no dia seguinte, muitas vezes demora um tempo para acontecer, mas quando a gente intenciona de fato, eu acho que aumenta muito as chances das coisas acontecerem, das coisas... da gente ter encontros, porque aquilo ali foi um encontro, né? Um encontro de um desejo, de uma necessidade com algo que era uma oportunidade. E aí o seguinte, na Escola Mentes, você identificou naquele momento que a inteligência emocional era um assunto que estava em alta, que valeria a pena investir? A tomada de decisão por investir nesse negócio foi apenas por você ter a convicção de que você gostaria de atuar empreendendo na educação? Ou a inteligência emocional, o assunto gestão emocional, que é muito bem abordado pelo Augusto Cury, também te chamou a atenção? O assunto também chamou a atenção.
Eu já tinha lido muito sobre inteligência emocional dentro do contexto que eu atuava muito, que eu trabalhava muito, que era o contexto de gestão de projetos. Se falava muito que uma das competências que um bom gerente de projetos precisa ter é a competência de inteligência emocional. Porque ele lida muito com pressão de prazo, pressão de custo, pressão por entregar o projeto ali da forma como foi combinado com o cliente. Então, era um assunto, uma capacidade que eu já tinha tido a oportunidade de ler, de estudar, de pesquisar, então não era algo novo para mim. Eu sabia que aquilo tinha relevância no mundo corporativo. E quando Augusto Cury começou com o tema de inteligência emocional, ele começou desenvolvendo conteúdos de gestão emocional para crianças, para levar para escolas. E depois de um tempo que ele identificou essa necessidade, essa demanda de também trabalhar inteligência emocional em adultos. Porque a gente não teve a oportunidade de estudar inteligência emocional na escola. Hoje são poucas escolas ainda que levam a temática da inteligência emocional para as crianças, né? Então a gente tem que aprimorar isso depois de velho, depois de já ter apanhado muito da vida, depois de já ter passado por situações muito difíceis, muito desafiadoras, de desequilíbrio emocional, de não saber lidar com as nossas emoções, com as emoções dos outros. Então foi um conjunto ali, foi um desejo de atuar no mundo da educação e se encaixou perfeitamente com um aspecto que eu defendia muito, que era aprimorar esse tipo de competência, competências comportamentais, porque ali no Instituto Mendes a gente não ensinava só inteligência emocional, a gente ensinava outras competências também, tanto é que tinha um curso de negociação, tinha um curso de liderança, mas inteligência emocional era o carro-chefe ali, era o principal. Você tem noção do quanto você contribuiu diretamente para a qualidade de vida das pessoas que passaram pela Mendes? Eu fico com a sensação de que a gente poderia ter feito mais, de que a gente poderia ter feito chegar a mais pessoas. Como negócio, foi um grande aprendizado que a gente teve. Eu costumo dizer que foi minha primeira oportunidade mesmo de empreender para valer, empreender na prática. E foi um MBA na prática. Os 4 anos que a gente teve ali na escola foi um MBA na prática. A gente não prosperou como negócio da forma como a gente buscava, da forma como a gente gostaria, mas as pessoas que passaram por lá, que a gente tem contato com muitas delas até hoje, a gente percebe que a gente foi instrumento, a gente teve a oportunidade sim de fazer diferença para muita gente. Com certeza. Você está diante de alguém que foi transformado por esse momento. Aliás, quando a gente fechou aquela parceria dos comerciais ali no programa, eu estava vivendo um momento extremamente estressante. Extremamente estressante, porque não é fácil você ter um projeto na TV, por exemplo. É uma estrutura muito diferente, são investimentos altos, e aquilo me gerava um estresse muito grande. E o mais interessante é que nos intervalos do programa que eu assistia, né, e entrava as pílulas, entrava ali os comerciais falando sobre ansiedade, falando sobre estresse, falando sobre como controlar, a importância de você ter uma gestão emocional, eu me via naquele lugar. Eu me via naquele lugar de aprender sobre isso. E o que mais me gerou ali a vontade de fazer, de entrar, de aprender, é porque eu estava passando por um momento propício para eu resolver aquele problema. Então, quando eu entrei, e graças a Deus a gente teve a oportunidade de poder fazer juntos ali, eu e minha esposa, né? E é um privilégio, eu falo que é um privilégio, porque na minha turma, por exemplo, a gente via ali pessoas que sonhavam em fazer com seus maridos, com suas esposas também, né? Se eu não me engano, eu acho que a gente era o único casal ali da turma, e era muito bom, porque nós passamos por essa transformação juntos. E depois do treinamento, do curso, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Tanto que isso abriu portas depois para eu me aprofundar mais nessa área, e futuramente até dei treinamentos, mentorias nessa área, porque eu identifiquei que no momento que você é curado de um problema e você vê outras pessoas adoecendo pelo mesmo problema,
pelo menos para mim, assim, me deu uma vontade de ajudar, de falar, não, peraí, tem gente na minha família, na minha casa que precisa desse conhecimento, precisa de entender, né, saber gerir suas emoções. E aí isso foi um impulso ali para eu poder me aprofundar e investir mais nessa competência. Mas passou por você. Eu sou muito grato a você por essa oportunidade, porque, cara, salvou a minha vida, salvou o meu casamento. Muitos dos conflitos que nós vivenciamos nesses últimos 10 anos, principalmente de casados, eu e minha esposa, a gente lembrava e lembra de forma inconsciente ou consciente do que a gente aprendeu, então ali a gente já sabe como é que a gente vai lidar. Muitos desafios que eu passei nesses últimos 5, 6 anos, eu utilizei as ferramentas que eu aprendi. Então por isso que eu te perguntei se você tem noção da transformação do que você pôde promover na vida das pessoas, cara. Porque isso foi realmente muito real. Você trazendo esse depoimento aqui agora parece maior do que a percepção que eu tinha de fato, assim, né? Te agradeço aí pelas palavras. É gratificante a gente ver isso, a gente acompanhar isso. Eu sou um entusiasta do desenvolvimento humano. Eu acredito muito que todos nós temos potencial para aprender, para desenvolver, e eu levo isso muito comigo. Tanto é que eu continuo trabalhando com desenvolvimento humano, atualmente mais voltado para o contexto corporativo, depois que a gente encerrou as operações da escola lá em 2019, que também acabou sendo um golpe de sorte, porque a gente encerrou as operações no último dia útil de 2019, faltando pouco menos de 3 meses para o início do isolamento social pela pandemia do Covid. E a gente não fazia a menor ideia que aquilo ia acontecer. E a gente tinha um espaço físico, a gente tinha um custo fixo, os nossos cursos eles eram 100% presenciais, a gente tinha pouca coisa ali no online, a gente tinha aquele módulo do curso lá de formação que você fez que era online, mas a grande maioria, a maior parte dos conteúdos que a gente tinha, eles eram desenhados para serem entregues em experiências presenciais, vivenciais. Então a gente ia ter um problema imenso, enorme, se a gente iniciasse a pandemia com a escola aberta. Então a gente acabou fechando num momento que foi um momento bom, foi um momento interessante, foi um momento certo, e de 2020 para cá eu voltei a minha atuação para o mundo corporativo. Eu estava sentindo falta de estar presente dentro das empresas, onde eu vejo muita gente se frustrando, muita gente sofrendo, é onde a maior parte do tempo a gente passa dentro das empresas, né? A maior parte das pessoas passa a maior parte da vida, a maior parte do tempo, do dia, convivendo com os colegas de trabalho. E muitas das vezes as pessoas convivem mais tempo com colegas de trabalho do que com a própria família, do que com os próprios familiares. Então aquele ambiente é um ambiente de desafios, é um ambiente de conflitos, é um ambiente em que as pessoas elas precisam de cuidado, de atenção, de desenvolvimento. Então, de 2020 para cá, eu reformulei a minha empresa, que eu já tinha que eu tenho desde 2008, e de 2020 para cá passou a ser a Fabel Treinamento e Mentoria, uma empresa que oferece soluções de desenvolvimento de pessoas para empresas de diversos tipos, diversos portes, áreas, por meio de programas de capacitação, treinamentos, workshops, palestras, mentorias. A empresa chama Fabel Treinamento e Mentoria porque eu acredito muito no formato treinamento mais mentoria. Eu acredito muito no formato de entregar conteúdos em momentos coletivos, em grupos, onde a gente pode trocar ideias, experiências, histórias, pode crescer junto. E acredito muito no poder de complementar esse desenvolvimento em momentos mais individualizados. Eu digo mais individualizado porque às vezes as mentorias acontecem em pequenos grupos. Mas eu acredito muito em individualizar o desenvolvimento. É muito comum eu dar treinamento de desenvolvimento de liderança e algumas questões específicas não aparecem ali durante o treinamento, na hora que o grupo está todo reunido. As questões, muitas vezes, que são ali as dores de fato que um líder tem, é muito comum aparecer no momento que eu tô só eu e ele, só eu e o líder, que é quando ele fala comigo, Fabio, você falou um negócio que fez muito sentido lá no treinamento, mas cara, para mim aqui eu não consigo colocar isso em prática. Ou para mim aqui eu tenho uma dificuldade muito grande de aplicar isso com uma pessoa da minha equipe.
Aí é onde eu consigo ir no específico. Onde eu sento com a pessoa e falo, me conta o que está acontecendo. Me traz a situação, me conta a história, deixa eu entender e vamos explorar isso melhor e vamos explorar possibilidades para resolver isso. Então isso tem sido muito poderoso, essa abordagem, e eu tenho feito cada vez mais essa abordagem de desenvolver as pessoas por meio de momentos individuais ou em pequenos grupos. Qual é o tema que mais te pedem para você ministrar hoje, assim, da esteira de temas que você tem? Qual é o que mais você tem apresentado? Olha, resolução de conflitos tem sido um tema campeão, assim, do ano passado para cá. Parece que as pessoas começaram a descobrir, a perceber o tamanho do problema que é lidar com conflitos no dia a dia. Conflitos de ideias, conflitos de opinião, conflitos de interesse, conflitos dos mais diversos. E negociação e gestão e resolução de conflitos, elas têm uma correlação, né? Eu tenho para mim, Léo, que uma negociação não necessariamente é um conflito, mas todo conflito precisa de uma negociação. Isso faz sentido para você? Você concorda? Faz sentido. Negociação entra como uma maneira de resolver conflitos. Muitas vezes você precisa negociar para chegar num consenso, ou para chegar num ponto comum, ou para chegar simplesmente num entendimento. Não necessariamente você vai chegar num consenso, você vai chegar numa convergência de opinião, mas você pode chegar num entendimento. Por meio da negociação, eu posso chegar num ponto em que eu entendo o seu ponto de vista, você entende o meu, e a gente caminha independente de pensar diferente naquele aspecto ali. A gente chega num entendimento. Não necessariamente a gente chega num ponto comum, mas a gente chega num entendimento, apesar de opiniões, de visões diferentes. O que seria uma resolução de conflitos? Eu costumo dizer que onde tem dois ou mais, tem conflito. Tá? Às vezes a gente se conecta muito com uma pessoa que a gente acabou de conhecer por pensar parecido, por ter ideias parecidas. Acho que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de se encontrar pela primeira vez com alguém ali, talvez numa festa, num evento social, até num evento ali da empresa, começar a trocar uma ideia e ver que as ideias batem muito, que as ideias são muito parecidas. Nossa, e o papo flui daquela maneira, você fala uma coisa, a pessoa fala, nossa, eu concordo com você, eu também acho isso, e aí ela reforça o seu ponto de vista, e aquele ali, você sai daquele momento ali até com alegria, assim, você sai feliz, fala, cara, que papo legal, que papo bacana, é tão bom as nossas ideias serem validadas, então é muito positivo quando a gente topa com alguém que pensa parecido com a gente fala uma coisa, a pessoa fala, eu concordo com você, e a pessoa valida a nossa ideia. Tem poucas coisas tão poderosas quanto a gente ter validação das nossas ideias e a gente ter validação dos nossos sentimentos. Às vezes a gente fala, esse tipo de situação me chateia demais, a outra pessoa fala, nossa, eu te entendo. Esse tipo de situação também me chateia, ela está validando um sentimento seu. Então ter ideias e sentimentos validados é muito bom. Mas o que acontece? Acontece que mesmo que essa pessoa que a gente se identificou, ideias parecidas, se a gente começa a conviver mais com aquela pessoa. Na convivência, as diferenças começam a aparecer. Somos seres únicos. Ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém tem uma visão de mundo igual ao do outro. Então, é muito comum a gente conviver diariamente com pessoas que têm diferenças de pensamento, de perspectiva, de ponto de vista dos nossos. É muito comum. É muito comum a gente ter conflitos com gente da nossa família. Gente que a gente ama. É muito comum a gente ter conflitos com o pai, com mãe, com o filho, com a esposa, com o marido. E às vezes mais do que com pessoas que não são tão próximas. Porque essa proximidade de perto é que os conflitos aparecem muito. São as pequenas nuances ali de diferença de percepção, de diferença de visão. É muito comum quando eu começo a fazer um trabalho com um executivo, com um líder, e aí eu falei que eu venho trabalhando muito com conflitos, mas nem sempre a demanda que vem da empresa vem envelopada como uma demanda de resolução de conflitos. Muitas vezes eu vou fazer uma mentoria de gestão de projetos, ou eu vou fazer uma mentoria de liderança. É inevitável
que ali vai aparecer conflito que precisa ser resolvido. Conflito com o cliente, conflito com uma pessoa da equipe, conflito com o dono da empresa, conflito com o chefe, com o gerente, com o par. É muito natural. Então, conflito, inevitavelmente, tem sido um elemento que aparece nesses meus trabalhos. E você perguntou de aspecto pessoal, né? É muito comum clientes meus me pedirem ajuda para desenvolver ou para aprimorar algum aspecto de relacionamento interpessoal. Já aconteceu de cliente meu, cliente de mentoria executiva, a gente fazendo um trabalho ali de desenvolvimento de carreira e tal. Já aconteceu algumas vezes de cliente meu me falar assim, olha, você falando disso daqui, me veio uma situação que eu tenho aqui com o meu marido, ou uma situação aqui que eu tenho aqui com a minha esposa aqui em casa. Será que você consegue me ajudar nisso? Aí eu falo, olha, eu não sou especialista em trabalhar com casais, trabalhar com relacionamento afetivo e tal, mas me traz a situação, me conta um pouquinho do que é. Porque se envolver conflito, eu vou conseguir te ajudar. Legal. E aí geralmente envolve conflito. E eu já escutei, no final de trabalhos de mentoria executiva, eu já escutei cliente meu me falando assim, olha, quero te agradecer porque você me ajudou a aprimorar aqui o meu trabalho, trabalhar melhor com a minha equipe e tal, e você me ajudou a salvar meu casamento também. Eu falo, sério? Como é que eu fiz isso? Ah, você me deu aquelas dicas aquela vez que eu te perguntei e tal. Às vezes até depois do momento da mentoria, a pessoa me chama de lado e fala assim, me dá uma dica aqui, o que você acha que eu faço nesse caso? E para mim eu falo coisas muito óbvias, sabe? De escuta mais atentamente o que o outro tem a dizer, entenda melhor a perspectiva que o outro está te trazendo. Não invalide a opinião do outro, não invalide o sentimento do outro. E a gente faz isso muito de maneira natural. A gente faz isso com os nossos filhos. Às vezes, eu me percebo fazendo isso com a minha filha. Quando eu invalido um sentimento dela. A vantagem é que, como eu estudo muito sobre o tema, eu percebo rápido. Aí eu consigo, muitas das vezes, não levar aquilo para frente, não piorar aquela situação. Eu consigo voltar e eu consigo resgatar. Quando às vezes eu falo com ela, não é possível que você está com raiva por causa disso. Não é possível que você está brigando por causa disso. Mas para ela aquilo é grandioso naquele momento ali. E você enxergar isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente age dessa forma com as pessoas à nossa volta sem perceber. A gente invalida opiniões e invalida sentimentos. E esse é um dos fundamentos para a gente melhorar as nossas relações, fazer com que elas sejam menos conflituosas. E, Léo, é interessante você trazer essa perspectiva, porque geralmente o que as pessoas fazem é se afastarem dos conflitos. Muitas pessoas, elas não querem ter conflitos. Né? O que a gente está falando aqui é o oposto, né? É você lidar com os conflitos que são naturais. Né? As pessoas não querem ter conflitos, porque ter conflito, participar de um conflito é desgastante, demanda energia, demanda tempo, atenção, você tem que priorizar a pessoa, você tem que estar ali presente, tem que entender. Então isso tudo gera um desgaste muito grande e geralmente as pessoas não querem passar por isso. Qual que é o seu conselho, dado essa perspectiva, melhor para as pessoas lidarem com mais inteligência com os conflitos e não se afastarem, né? Ao invés da gente se afastar, peraí, já que os conflitos são naturais e a gente sempre vai ter em qualquer outro lugar da vida, né? Em qualquer outro momento, como que eu lido com isso? Se você pudesse aqui elencar 5 estratégias principais para você lidar com conflitos, quais seriam? Você trouxe um ponto aqui muito interessante, porque eu comentei que negociação e resolução de conflitos, que são 2 dos temas que eu mais tenho trabalhado hoje em dia, já foram grandes problemas para mim. Eu comentei sobre a negociação, que eu tinha dificuldade de dizer não, porque eu queria muito agradar os outros, e o meu problema com o conflito era, eu me retirava do conflito. Eu fazia exatamente isso que você trouxe. Eu era a pessoa que não entrava no conflito. E eu não entrava e eu não voltava também para o conflito. Eu saía e eu continuava fora. Eu escutava muito, às vezes, a pessoa falando, nossa, mas quando eu discuto com você, eu discuto sozinho, eu discuto sozinha. Eu falava, não, eu prefiro não falar. E eu me escondia daquele conflito ali. Então, eu fui aprendendo com o tempo que essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia para lidar com conflitos é sempre você
enfrentar a situação, sempre você confrontar o conflito. Aí tem uma questão de inteligência emocional importante que é, às vezes, a gente precisa identificar o melhor momento. Porque às vezes a gente está no calor da emoção e vale a pena esperar o dia seguinte, vale a pena esperar passar ali 1, 2 dias para você trazer aquele assunto. Mas não deixe de dizer isso para a pessoa que está envolvida no conflito ali. Fala com a pessoa, olha, eu acho que eu não estou legal para conversar sobre isso agora, mas eu quero retomar esse assunto com você. Eu quero que a gente converse sobre isso. Mas agora eu queria que você respeitasse o meu tempo, que eu não quero falar sobre isso agora. Esse é o primeiro ponto. A gente começa a confrontar o conflito colocando ele em cima da mesa. Olha, temos um conflito aqui, ó. Tem uma questão para a gente resolver. Eu não estou preparado para falar sobre ela agora. Não estou preparado porque, sei lá, eu estou com raiva, não estou preparado porque agora eu vou daqui a pouquinho precisar entrar num outro compromisso, daqui a pouco eu preciso resolver uma coisa importante aqui, que aí eu não quero começar um assunto que a gente não vai terminar. Por algum motivo ou pelo outro, você acha que não é o momento de falar daquilo agora. Né? Ou não estou preparado, ou não posso, ou então não quero. Né? A gente precisa normalizar o não quero também. Eu não quero falar sobre isso agora. Não quero. Para mim não é um bom momento falar sobre isso agora, mas eu quero retomar esse assunto com você. Podemos falar disso amanhã ou depois? Esse é um ponto importante. Então, o primeiro seria identificar e reconhecer que existe um conflito. Identificar, né? E reconhecer, o primeiro ponto. Mas ter também a intenção de voltar no conflito para resolver, caso naquele momento você perceba que não é a melhor maneira para poder resolver. Não é isso? Ter a sabedoria de identificar se aquele é um bom momento e identificar se aquele é um bom momento para você e para o outro. Porque às vezes você quer resolver o conflito naquela hora, mas é o outro que não está pronto. Então, eu costumo dizer que quem tem o domínio ali da comunicação, porque um conflito é um processo de comunicação, a gente resolve o conflito dentro de um processo de comunicação. Tem o domínio quem tem um nível de consciência maior, sabe? Então, se você está mais consciente do que está acontecendo do que o outro, e você percebe que o outro está exaltado, às vezes é melhor você falar assim, olha, vamos continuar essa conversa depois? Podemos continuar essa conversa depois? Eu acho que agora não é uma boa hora. Sem apontar para o outro que o problema é dele. Porque às vezes aqui a gente comete um erro também. A gente fala assim, olha, é melhor a gente nem falar disso agora que você está muito alterado. Não, você está aí desse jeito que você está, eu não vou nem conversar com você. Aí você está julgando para outra pessoa, né? Você está apontando o dedo para ela ali, de que ela que está sendo o problema de vocês não resolverem o conflito naquele momento. Então não, se você tem a consciência de que a pessoa está alterada, de que ela está exaltada, chama a responsabilidade para você. Pessoal, olha, eu não quero conversar nisso agora, eu acho que agora não é um bom momento para mim. Podemos retomar isso depois? E combina com a pessoa de retomar isso depois, e retoma mesmo. Quem que tem que ter a iniciativa? E eu gostei dessa frase aqui, ó. Tem o domínio quem tem um nível de consciência maior. Frase sua. Mas quem que tem que ter a iniciativa de falar assim que, olha, vamos retomar esse assunto depois para resolver esse conflito? Quem que tem que ter? De novo, é quem tem mais consciência. Tá? Não tem um ator principal aqui. Às vezes você está lidando com uma pessoa que ela tem o padrão de comportamento de fugir do conflito. Então, para ela vai ser um alívio combinar de resolver isso depois. Porque para ela o melhor é que o depois não aconteça. Para ela o melhor é que, não, então agora não precisa mais da gente resolver, eu já estou tranquilo, para mim já passou. Não passou, porque eu tenho coisas para te dizer com relação àquilo que a gente teve lá de rusga, de descompasso. Né? Então, quem deve buscar a iniciativa é quem tem mais consciência de que é importante resolver conflitos, porque às vezes aquilo ali pode ir piorando. As pessoas vão guardando para elas. Gera uma bola de neve, né? Eu era essa pessoa. Guardava para mim, eu ficava guardando. Eu me afastava do conflito, né? E com o tempo aquilo ali minimiza? Minimiza. Minimiza sim. Mas não resolve. Não, mas não resolve. Às vezes uma situação que parece imensa hoje, parece ali de alguma forma muito complexa de resolver, passado algum tempo ela fica pequenininha, ela fica menor. Às vezes você olha para trás e fala assim, nossa, como é que eu me alterei por conta daquilo lá atrás? Até você se questiona, nossa, por que eu fiquei tão alterado olhando da perspectiva do que eu tô aqui agora? Mas lá na hora, aquilo era o que fazia sentido para você, né? Nós somos seres emocionais, a gente age muito de acordo com as nossas emoções, você sabe muito bem disso.
Muitas vezes a gente não percebe. Eu estou falando, eu dou treinamento de resolução de conflitos, eu ensino sobre resolução de conflitos, eu ensino sobre comunicação não violenta, e muitas vezes no meu dia a dia eu me vejo cometendo equívocos. Eu também. Super normal isso acontecer. Eu costumo brincar assim, olha a CNV sem o N. Quer dizer, não é normal isso acontecer. Não é normal. Não é normal. Vamos normalizar aquilo que não deveria ser normal. Mas, cara, acontece. A gente está no meio ali de uma situação. Eu costumo brincar muito. Eu falo, olha a CNV sem o N aí. A comunicação não violenta, né? A CNV sem o N é a comunicação violenta. A comunicação agressiva. Às vezes a gente acha que a gente comunica de maneira agressiva quando a gente levanta a voz, ou quando a gente aponta o dedo para a pessoa, quando a gente fala, utiliza palavras indevidas ali com a pessoa. A gente acha que a gente é violento nessa hora. Não, a gente é violento quando a gente rotula a pessoa, quando a gente julga a pessoa, quando a gente invalida o sentimento dela, a gente está sendo agressivo, mesmo que a gente fale sem alterar o tom de voz. Mesmo que eu fale assim, Felipe, acho que não faz nenhum sentido você sentir raiva por causa disso. Isso é muito pequeno para você ficar com raiva de mim, cara. Eu posso estar falando sem alterar meu tom de voz, mas eu tô sendo agressivo com você, porque eu tô invalidando um sentimento seu. Quem sou eu para falar que você não devia ficar com raiva daquilo? Você ficou já com raiva. Né? É tão sutil isso, né, Léo? É sutil. Isso acontece aos montes, cara. Acontece aos montes. E às vezes a gente nem percebe. As invalidações, elas acontecem muito, porque pela nossa perspectiva, aquilo não significa nada. Mas no mundo da pessoa, aquilo significa muito. Porque ela está enxergando isso, ela está sentindo isso. É isso. Então, reconheça e identifique o conflito. Vamos lá. Tá? Identificar e reconhecer, né, que existe um conflito. Identificar e reconhecer. Saber o momento certo de trazer ele para a mesa, para ser conversado. Porque não necessariamente o momento certo é quando o conflito acontece. Às vezes é necessário um afastamento ali para que aquele estado emocional ele fique um pouco mais amenizado, ele não fique tão forte naquele momento, principalmente se for um estado emocional de raiva, de medo, de desprezo, alguma coisa que é ruim, né? Eu perguntei ali sobre quem que tem que ter iniciativas, desculpa te cortar aqui, só porque às vezes, mesmo a pessoa tendo a consciência do que está acontecendo, ela tem o orgulho de não querer voltar para resolver aquilo. Ela espera que o outro tenha iniciativa. E isso acontece muito também. Mas se você é a pessoa com um nível de consciência maior naquele momento e você já sugeriu vocês retomarem aquilo depois, faz um combinado com a pessoa. Faz um combinado. Olha, amanhã a gente senta para conversar sobre isso de novo. Ou então, até o final da semana a gente senta para conversar sobre isso de novo. Eu te procuro para saber se já é o momento certo da gente conversar sobre isso, porque eu acho que a gente não pode simplesmente deixar isso para lá. Eu acho que é importante para a nossa relação, para o nosso relacionamento, para a nossa convivência, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Eu tenho coisas para te dizer e talvez eu tenha coisas para ouvir de você também. Então podemos combinar assim, faça um combinado. Não fala assim, depois a gente conversa então, porque o depois pode, de fato, aí um fica esperando o outro, né? Aí pode cair nessa, de um ficar esperando a iniciativa do outro. Tá. Perfeito, anotado aqui. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Identificar e reconhecer que existe um conflito, saber o momento certo para retomar o conflito. Terceira é isso que eu trouxe do tomar cuidado para não invalidar opiniões e sentimentos do outro. Tá? Aí outro ponto importante aí, talvez seja o quarto dessa lista, que é você de fato demonstrar interesse pela outra pessoa, sabe? Criar conexão. Na hora que for para sentar e conversar sobre aquele ponto que foi conflituoso, sobre aquela situação que saiu do eixo, sobre aquele contexto onde vocês se exaltaram, quando for para falar daquilo, reserva um espaço, reserva um momento em que você vai poder sentar de frente para a pessoa, olhar para ela, olhar no olho dela, não ser interrompido. Não começa a conversar de algo que pode ser importante, que pode ser sério, talvez até pode ser mais importante para o outro do que para você. Não faça isso num momento em que você está ali conversando com outras pessoas ao mesmo tempo, que você está ali mandando alguma mensagem no celular. Né? Demonstre para a pessoa que é importante você estar ali com ela. Se for dentro do contexto corporativo, chama para uma sala de reunião, fecha a porta da sala, fala assim, olha, eu vou fechar a porta da sala aqui para a gente
para a gente ter essa conversa mais à vontade. Né? Pega o celular, fala com a pessoa, olha, eu vou colocar no silencioso aqui. São detalhes, são nuances, de novo, muitas vezes são sutilezas, que você demonstra que o outro é importante. Olha, eu fechei a porta porque eu estou dando importância para o sigilo dessa conversa que a gente vai ter aqui. Eu estou colocando meu telefone no silencioso e eu estou te dizendo que eu estou colocando meu telefone no silencioso para você ver que esse momento é importante para mim. Eu estou colocando meu telefone em cima da mesa aqui para você ver que eu não estou gravando a nossa conversa. Coisa que você não precisa dizer, você não precisa evidenciar, mas que isso demonstra que você respeita a outra pessoa. E aí lembra algo que a gente já falou aqui, quando a gente estava comentando do Jô. A regra de ouro da influência e da persuasão é faça o outro se sentir importante. E é nessa hora que a gente cria rapport, que a gente cria conexão com o outro. E quando a gente cria rapport, quando a gente cria conexão, aí o canal de comunicação está aberto. Você que estuda muito sobre comunicação, que ensina muito sobre comunicação, acho que você confirma isso, né? O rapport é um dos elementos fundamentais para uma comunicação ali. Ter um espelhamento pessoal e abertura para você incutir as suas ideias, colocar ali seus pensamentos na mesa e abertura, exatamente. E deixar a pessoa digerir isso. Exatamente. E aí entram os elementos de comunicação dentro da resolução de conflitos, né? Ao mesmo tempo que é importante você não invalidar opiniões e sentimentos, nessa hora da conversa, nessa hora de tratar o conflito, é importante você validar opiniões e validar sentimentos. Então essa seria uma quinta estratégia aqui, Olha, né? Eu entendo que você pense desta forma. Eu compreendo que você tenha agido desta maneira. Eu consigo entender que naquele momento você se exaltou porque você se sentiu mal, porque você se sentiu desrespeitado. Porque senão a gente entra para resolver o conflito achando que ele é uma competição. E aí a gente vai tentar se justificar. A pessoa está falando, mas eu me senti desrespeitado por você. Aí você fala com a pessoa, não, mas eu não te desrespeitei. Presta atenção no que a pessoa está te falando. A pessoa está te dizendo que ela se sentiu desrespeitada por você. Ela se sentiu. Ela se sentiu, mesmo que você não tenha tido a intenção. Então perceba isso. Perceba as nuances da comunicação. E valide. Você não precisa concordar com ela. Você pode falar, olha, me desculpa, eu não tive a intenção de te tratar com desrespeito. Se você se sentiu desrespeitado por mim, a única coisa que eu tenho a fazer nesse momento aqui é te pedir desculpas por isso e te falar que eu vou ficar mais atento à forma como a gente conversa para que você não sinta-se desrespeitado por mim mais dessa forma. Interessante, né, Léo? Porque olha só, é tão importante a gente ter em mente essas estratégias, porque geralmente num determinado conflito as pessoas elas já vão com ideias prontas, frases fixas, pensamentos muito bem articulados, intenções muito bem estrategiadas, e isso cria um armamento muito forte, porque no momento que eu chego todo armado, eu não vou ter intenção mínima de poder respeitar o que o outro está sentindo. E é muito importante você ter trazido esse ponto, porque geralmente as pessoas elas falam isso mesmo, né? Eu me senti desrespeitado. E aí o outro fala, mas eu não te desrespeitei. Não. Se a gente parar para ouvir, né? Eu me senti, o outro se sentiu. E a gente vai querer se justificar, a gente vai falar assim, não, eu não te respeitei não, você entendeu errado. Aí a gente ainda coloca a culpa, a pessoa se sentiu desrespeitada, e além disso, além dela não ter validado o sentimento dela, ela ainda escuta de você que ela entendeu errado. Ou seja, ela está errada duas vezes. Ela está errada porque ela se sentiu desrespeitada e não deveria. E ela está errada porque ela simplesmente interpretou errado. Por que as pessoas fazem isso, Léo? Na sua visão, assim, por que as pessoas se comportam dessa maneira? Eu acho que é defesa mesmo. É autodefesa. Mecanismo de proteção, mecanismo de autodefesa. E a gente não está treinado para isso, né? Aí eu acho que vem de algo fundamental do nosso comportamento humano, né? A nossa tendência ao egocentrismo. A entender que o mundo gira ao nosso redor e entender que a nossa verdade é a verdade absoluta. E não existem verdades absolutas. Existe apenas a sua perspectiva, o seu jeito de ver o mundo. O que na programação neurolinguística a gente chama de mapas, né? Cada pessoa tem o seu mapa. Cada pessoa tem a maneira como interpreta
as situações que ela viveu. E muitas vezes o nosso mapa é repleto de situações que vêm da nossa história, os traumas que a gente teve, as lições que a gente teve na nossa vida, as situações que tiveram alto impacto emocional na nossa vida, a forma como a gente foi educado, a forma como a gente lidou com as figuras de autoridade que passaram pela nossa vida, as coisas que a gente ouviu de pai, de mãe, de avô, de avó, de professor, de professora. A gente vai sendo moldado com isso e às vezes a gente nem sabe de onde que veio. Uma dificuldade nossa, um medo nosso, uma tendência nossa a se sentir de uma determinada forma por conta de uma determinada situação. Então tem gatilhos que vão te atingir, mas não vão me atingir. E não é certo eu minimizar o fato de um determinado gatilho te atingir. Falar, Felipe, você vai ficar chateado por causa de uma coisa dessa, cara. Só porque eu não ficaria. Mas eu vou ficar chateado por conta de coisas que você vai olhar e falar assim, Léo, para. Que bobagem. Então o que pode parecer bobagem para um não vai ser bobagem para o outro. E quando a gente, aí dentro eu estou trazendo outro elemento que é da programação neurolinguística. Sim, mas por favor. Quando na PNL a gente fala de ampliar o mapa, a gente precisa ampliar o nosso mapa. O que é ampliar o nosso mapa? É entender que a nossa visão de mundo não é a única. O mapa não é o território. O mapa não é o território. Se eu consigo entender que eu tenho uma visão de mundo, uma perspectiva, que você tem outra, e que a gente não precisa entrar num jogo competitivo onde um precisa convencer o outro de que o seu mapa é melhor, eu não quero te convencer de que a minha visão de mundo é melhor do que a sua. Eu posso simplesmente respeitar a sua visão de mundo e a gente continuar tendo uma boa relação. Pode ser que a sua visão de mundo seja tão distante da minha que a gente não vai desenvolver uma amizade próxima. Que eu não vou te querer como uma pessoa que frequenta a minha casa, por exemplo. Mas a gente pode conviver bem e harmonicamente se a gente é um colega de trabalho, mesmo tendo visões de mundo tão distantes, tão diferentes. Isso a gente pode fazer, eu acredito muito nisso. Então eu acredito muito na resolução de conflitos como uma ferramenta para a gente ter um mundo onde a gente vive mais em paz. E, Léo, menos em guerra e mais em paz. Porque a gente tem muitas guerras internas, né? Entre equipes, entre pessoas da mesma família. Além das nossas guerras internas mesmo, as guerras que a gente tem da gente com a gente mesmo, os conflitos que a gente tem da gente com a gente mesmo. Né? A gente tem muitas guerras que a gente vivencia nos ambientes em que a gente convive no dia a dia. E a gente pode minimizar isso. A gente pode transformar isso em ambientes mais pacificados. Então a resolução de conflitos é uma ferramenta de pacificação. Então eu ter a oportunidade de levar esse instrumento de pacificação, de pacificar relações, eu acho que faz muito sentido, faz muita diferença em qualquer contexto, seja ele pessoal, seja ele empresarial. Faz sentido demais e eu acredito que muitos conflitos poderiam simplesmente serem eliminados se as pessoas prestassem um pouco mais atenção no outro. É claro que o egoísmo, ele sempre existiu, mas nós estamos vivendo hoje uma era, um momento assim, onde as pessoas realmente estão extremamente egoístas. E é por isso que quando eu encorajo as pessoas a se promoverem, a falarem, a se comunicarem nas redes sociais, para o seu público, para a sua audiência, tem a ver um pouco com essa ideia no sentido da pessoa ser egoísta, mas ela perceber que nós estamos vivendo um mundo egoísta. Porque as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade para comunicar, para falar, para se promover, para se apresentar, porque elas estão com medo do julgamento do outro. Só que o outro não está olhando para você. O outro está olhando para ele mesmo. É isso aí. Essa foi uma chave que me destravou há uns anos atrás. Porque eu também já passei por isso e já tive receio de falar o que eu penso, de me promover, de me colocar uma opinião pessoal. Mas depois que eu entendi que as pessoas elas não estão olhando para mim, elas estão olhando para elas mesmas e tá cada um olhando olhando para o seu mundo, focado no seu mundo, olhando para os seus próprios defeitos. Então tem esse lado positivo que as pessoas podem utilizar, mas tem um lado negativo que realmente é onde começa a acontecer os conflitos, né? Por causa do egoísmo, por causa desse egocentrismo, desse foco total dentro do nosso próprio mundo, é que a gente esquece do mundo do outro, esquece de ir para o mundo do outro para entender o que o outro está enxergando e a gente poder ter uma relação saudável, né? É isso, exatamente. E aí eu
falando disso, né, aí eu acho que tem algo aí que é fundamental para além dessas 5 questões, esses 5 passos, esses 5 itens, 5 elementos que você pediu para eu trazer como mais importantes aqui. Tem algo que aí eu posso citar, uma frase que é muito conhecida, é atribuída a Carl Jung, que é conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre uma outra alma humana. Né? Então, trazendo isso para negociação, resolução de conflitos, né? Conheça todas as teorias de negociação, de resolução de conflitos, domine todas as técnicas, tenha repertório é fundamental. Mas ao se conectar com alguém, ao tocar uma alma humana, se interesse de verdade pela pessoa que está ali, pela individualidade da pessoa que está ali, sem que você saiba nem perto de parte da história dela. Porque a gente não sabe. A gente julga as pessoas pelo que a gente está vendo, pelo que a gente conhece delas, mas a gente não sabe. Somos todos uma construção social, né? Somos todos produtos das nossas experiências e vivências. E a gente não sabe, no detalhe ali, o que cada pessoa passou na vida dela, o que cada pessoa ouviu, o que cada pessoa vivenciou, o que cada pessoa viu, que fez ela se tornar da forma como ela é. Às vezes difícil para lidar para você. Todos nós temos pessoas difíceis de lidar. E muitas vezes nós somos a pessoa difícil de lidar para alguém. Por quê? Porque as pessoas têm essa opinião diferente, perspectiva diferente, visão de mundo diferente. Algumas pessoas são difíceis de lidar para mim, da mesma forma que eu vou ser difícil de lidar para algumas pessoas também. Às vezes eu nem sei disso. Tem gente que às vezes vai evitar conversar comigo porque tem uma visão de mim, uma visão que, sei lá, que eu não... que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou arrogante, que eu não sou legal, que eu não vou dar atenção para ela, que qualquer coisa que seja. Porque as pessoas constroem ali perspectivas com base nos pré-julgamentos que a gente faz. Então, se interesse verdadeiramente pelas pessoas. É o fundamento para a gente resolver qualquer conflito. Se interesse pelo ser humano que está do outro lado ali. Uau! Léo, assim, ó, cada conversa, cada contato é sempre isso, ó. É sempre muito inspirador. As conversas que eu tenho com o Léo são sempre muito profundas. Eu imagino que agora sua mente deve estar fritando aí, né? Mas vamos continuar aqui. Ô, Léo, como que funciona hoje o seu trabalho e quais são as metodologias que você utiliza hoje nos seus treinamentos, nas suas mentorias? Fala um pouco de como que você está performando hoje no mercado. Nos treinamentos eu gosto muito de utilizar conceitos de aprendizagem experiencial, gosto muito de utilizar andragogia, que por mais óbvio que seja, andragogia é o ensino de adultos. E é importante você falar isso porque muitos confundem pedagogia e pega pedagogia e utiliza esse termo para tudo. Pedagogia é um tipo de estudo, de estímulo. Andragogia é outra completamente diferente. Pedagogia para crianças, é um tipo de ensino para crianças, adolescentes, não é isso? Isso, exatamente. Para quem está com um copo vazio ali, para quem está ali aprendendo de fato coisas novas, a desenvolver conhecimentos. E quando a gente fala de andragogia, e eu levo isso para os meus treinamentos, um dos fundamentos, um dos princípios da andragogia é você respeitar e entender que as pessoas têm experiências e têm histórias prévias. Então, fazer emergir as histórias e as experiências que as pessoas têm é fundamental. Por exemplo, eu vou dar um treinamento de resolução de conflitos. Antes de eu trazer técnicas e abordagens de resolução de conflitos, eu vou procurar trazer das pessoas as experiências que elas já tiveram em situações de conflito que deram errado e que deram certo. Porque certamente as pessoas já se envolveram com conflitos que foram bem-sucedidos, que foram mal-sucedidos, e elas muitas vezes já sabem quais são os elementos que levam um conflito a ser bem-sucedido ou a ser mal-sucedido. Trazendo para esse contexto das pessoas fazer emergir as experiências delas, fica muito mais fácil de você apresentar uma técnica. De você chamar a pessoa e falar assim, olha, isso que você fez de maneira intuitiva e que fez com que aquele conflito que você está contando para a gente aqui agora, nessa turma, ele fosse um sucesso, ele fosse bem-sucedido no final, isso que você fez de maneira intuitiva, isso tem um nome. Isso é base de uma técnica que eu vou te apresentar aqui agora. Isso é base de um método, de um passo a passo. Aí a pessoa ela consegue entender aquilo muito melhor, porque ela já conectou a uma experiência prévia dela, a uma história de vida. Então, eu utilizo muito aprendizagem experiencial, utilizo muito andragogia e utilizo muito um método de facilitação de grupos que é chamado de estruturas libertadoras.
Fala um pouquinho disso pra gente. Estruturas libertadoras representa um conjunto de técnicas de facilitação, de dinâmicas de grupo, onde a gente explora opiniões, visões, experiências, histórias dos participantes. Então tem um conjunto de técnicas que você vai utilizar, né? É uma caixinha de ferramentas ali, que você vai utilizar de acordo com o momento, o que é mais aplicável para aquele momento, tá? Para fazer de fato, para explorar de fato essas questões de histórias, de experiências, de visões, para que muitas vezes o conteúdo ele seja construído de maneira conjunta. Porque às vezes eu vou ter na turma ali, num grupo onde eu vou ensinar resolução de conflitos, por exemplo, ou negociação, às vezes eu vou ter gente ali que se envolveu muito mais com conflitos na vida inteira do que eu mesmo. Às vezes aquela pessoa tem muito mais histórias para contar do que eu. E muitas vezes os elementos que fazem resolver bem um conflito, uma situação de negociação, ela já consegue trazer como parte presente de situações que ela vivenciou, mas ela nunca tinha parado para pensar naquilo. Aí ela começa a pensar, olha, quando eu ajo desta e desta forma, tem mais chance de dar certo. Aí eu venho e entro com o embasamento por trás, com o fundamento que explica aquilo ali. Então isso traz muito mais sentido para as pessoas. Tá? E um outro direcionamento que eu tenho colocado no meu trabalho e que do ano passado para cá tem sido muito forte é focar bastante nos trabalhos de mentoria. Muitas empresas estão começando a perceber que esse investimento em mentoria ele traz muitos resultados, traz resultados muito significativos. Então, para além dos momentos coletivos, momentos individuais, eles têm um poder muito grande, porque aí você vai trazer questões muito específicas da pessoa. Acontece muito de uma pessoa numa mentoria me trazer uma situação que ela talvez já viu em vários treinamentos. Olha, eu já fiz um tanto de treinamento de liderança, mas tem uma pessoa da minha equipe que eu não consigo resolver algumas questões com ela, que ela é um desafio para mim. Aí eu já voltei em material que eu fiz de treinamento, em apostila, voltei em técnica que eu aprendi e nada daquilo ali que eu aplico funciona. Por quê? Porque tem nuances, tem questões ali que envolvem a diferença de mapa, diferença de visão, diferença de perspectiva. E nesse trabalho individual aí eu tenho oportunidade, né? Primeiro que a pessoa, no individual, ela tem a segurança de abrir questões com muito mais detalhe, que às vezes num grupo ela não vai contar. Às vezes ali a dificuldade dela de lidar, às vezes é com o chefe da empresa, é com o dono da empresa. E ela não vai abrir aquilo dentro de um grupo onde tem outros gestores, outros líderes ali. Mas ela vai se sentir confortável de trazer aquela situação para mim, num papo individual. E a gente vai explorar aquela situação ao máximo, e aí não existe receita de bolo. Não tem uma cartilha pronta. Aí eu trabalho muito com o que eu chamo de experimentação ativa, que é o seguinte, olha, o que você já fez até hoje? Eu já tentei isso, já tentei aquilo, já fiz dessa forma. Tá, vamos pensar em fazer alguma coisa diferente do que você já fez então. Aquela lógica de que se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai obter os mesmos resultados de antes. Então, você quer algo diferente, não é? Então, vamos pensar em abordar essa situação de maneira diferente? Aí eu construo junto com a pessoa uma abordagem. Vamos tentar por esse lado? E a experimentação ativa por quê? Porque não necessariamente abordar daquela forma vai funcionar. Aí na próxima sessão de mentoria, no próximo encontro, a pessoa traz para mim. Pô, Fabel, deu muito certo, cara. Funcionou. Legal. Ou então, cara, piorou a situação. Não deu certo. Voltamos 2 casas para trás. Beleza, vamos sentar aqui e vamos tentar entender. Se o caminho que a gente desenhou não deu certo, vamos tentar entender o porquê. Vamos tentar conhecer melhor o outro. Né? Porque quanto mais você consegue, quanto mais você conhece do outro, quanto mais você consegue interpretar o outro, mais fácil é você lidar com o outro. Nas experiências que você teve, o colaborador ele é apontado para algumas competências que precisam ser melhoradas, e você traz esse panorama da empresa para ele consegue se identificar, opa, realmente, isso aqui é uma coisa que eu preciso melhorar, faz sentido, tem uma boa aceitação? Geralmente sim. Faz parte do meu trabalho eu aumentar esse nível de percepção com a pessoa. Entendi. Também, né? Porque vai ter resistência, né? E aí por isso que esse primeiro momento que eu digo do diagnóstico, onde eu coloco todo mundo na mesma mesa, e ali eu atuo como mediador, é para deixar as coisas claras. Legal. Tá? Às vezes o líder fala para o liderado alguma coisa ali na minha frente. Aí eu não simplesmente fico em silêncio e passo para o próximo passo.
Eu viro para a pessoa, para o liderado, e falo assim, você entendeu o que ele quis dizer? Você entendeu por que isso é importante para você? Está claro para você esse ponto que ele trouxe? Como é que você acha que você pode começar a pensar em desenvolver isso? E, ali naquela primeira conversa. Para quê? Para explorar bem aquilo que está sendo falado ali, porque senão a gente cai naquilo das interpretações. O que parece que é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, e muitas vezes o óbvio precisa ser dito e repetido. Verdade. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito e repetido por quem ouviu. Peraí, me fala o que foi que você entendeu do que ele trouxe. Aí, ali vai da minha habilidade ali de perceber o que é que de fato precisa ser esclarecido ou não. Né? Se for uma questão mais óbvia, ou se for uma questão mais subjetiva, aí para trazer menos subjetividade para ela ali. Entendi. Faz sentido. E enquanto você está falando aí, estou lembrando de algumas experiências que eu tive que tinha essa dissociação entre o que a empresa queria e entendia que o colaborador precisava melhorar e o que o colaborador realmente entendia do que ele precisava melhorar. Mas fez muito mais sentido quando você trouxe essa ideia de mediação, né? O mentor, ele tem que ser mais do que um mentor nesses momentos, né? Ele precisa realmente ter a noção de mediar e trazer o entendimento ali para ficar mais claro, né? E são coisas que eu trago para o meu repertório, né? Eu estou finalizando uma pós-graduação em mediação de conflitos, justamente para levar isso como um instrumento para eu atuar de fato como um mediador extrajudicial com instrumentos e ferramentas ali mais adequadas, mais profissionais, para de fato falar, aqui eu estou como mediador, aqui eu estou fazendo uma mediação de uma situação aqui que não necessariamente ela vai começar conflituosa, mas ela pode se tornar conflituosa, porque às vezes o conflito nem aparece. Às vezes o conflito só é o líder falou uma coisa, o liderado entendeu outra, pronto, virou um conflito. Aí o liderado depois vai falar comigo, eu não concordei com aquilo que ele falou. Mas você não concordou, mas você entendeu por que aquilo é importante para ele? Não entendi não. Então vamos lá de novo, vamos voltar lá e vamos conversar de novo. Aquela conversa ela não é definitiva, não é quem tiver algo para falar, fale agora ou cale-se para sempre. Não, aquilo é um primeiro momento. Se dali para frente conflitos, divergências, interpretações elas surgirem, diferenças de interpretações elas surgirem, a gente volta e coloca as pessoas na sala de novo. Olha só, tem algo aqui que não ficou claro, vamos esclarecer? Então, dentro do processo de mentoria, a mediação ela acaba estando presente como uma ferramenta de suporte nessa condução. Legal. Léo, muito bem. Me fala aí, além dos livros que você já citou aqui, existe alguma outra série ou um filme que te marcou? Cara, eu adoro cinema. Falando em negociação, resolução de conflitos, acho que é muito comum as pessoas, quem assistiu vai lembrar da série Suits. Suits, muito bom. A série é incrível, Nossa, né? Eu assisti todas as temporadas. Ela é incrível. Eu não sou muito de assistir série, tá? Eu gosto muito de assistir filmes mesmo, eu gosto muito do cinema. Eu trago elementos, tem um treinamento meu de negociação, quando eu tenho a oportunidade de levar algumas cenas de filme, sabe? Eu faço questão de levar a cena do Poderoso Chefão, que é um filme onde a gente vê muitos elementos ali de negociação, de resolução de conflitos. É muito interessante quando a gente começa aquela história de o que a gente foca expande, né? Eu consigo perceber, enxergar elementos de conflitos, de resolução de conflitos em tantos filmes, em tantas séries, assim, porque eu já olho um pouco com esse olhar. Sempre vai ter conflito, sempre vai ter ali algum problema de relacionamento. É muito comum, né, que nas histórias, na contação das histórias dos filmes ali isso aconteça, né? Mas para mim é que se destaca no primeiro momento aqui é Suits. Música, o que você gosta de ouvir, Léo? Cara, eu sou bem eclético com relação à música, mas eu gosto muito de rock, MPB. Legal. E rock anos 60, anos 70. Léo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro aqui de hoje, mas eu tenho um quadro final que é bem interessante, chama Pegue a Chave, tá? O que representa a chave? A chave, basicamente, ela é um conceito que eu acredito que representa o conhecimento. Existem muitas chaves poderosas do conhecimento que destravam as pessoas. As pessoas têm portas que precisam ser abertas e não abrem porque não tem a chave certa,
né? E geralmente eu peço aqui para o meu convidado levar uma chave que representa ali uma frase, um conceito, enfim, algo que possa destravar as pessoas, né? Que as pessoas possam pegar, ouvir isso e pegar como uma prática mesmo, aplicar nas suas vidas. Então eu vou te passar aqui uma chave mais lúdica, né? Uma chave aqui mais representativa para você pegar e dar aqui para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo aqui pelas plataformas e poderem utilizar essa chave como uma referência a algo poderoso na vida delas. Tá? Então tá aqui, ó. Pega essa chave aqui. Beleza. A chave está com você e fica à vontade para falar lá com a câmera, com as pessoas que estão te ouvindo agora. Olha, a chave que eu trago aqui nesse momento é: seja duro com os problemas, seja leve com as pessoas. Uau! É muito importante isso, né? Ser duro com os problemas e ser leve com as pessoas. Muitas pessoas fazem ao contrário, né? Eu gostei dessa chave. Eu gostei. Seja duro com os problemas e leve com as pessoas. Léo, quais são as suas redes sociais? @leonardo.fabel no Instagram. No LinkedIn, Leonardo Fabel, me encontram também. São as duas redes que eu mais utilizo. Tá, como que as pessoas te encontram no sentido de querer ser um mentorado seu, querer contratar um treinamento seu? Como é que as pessoas podem te contatar aí? Pode me procurar diretamente pelo LinkedIn, pelo Instagram, me mandar uma mensagem. As duas redes lá são abertas. Geralmente eu recebo mensagens por ali. O início de um contato, muitas das vezes, acontece ali pelo LinkedIn, é onde eu tenho boa parte dos contatos. Ou então, quando eu sou indicado e alguém já chega com o meu telefone celular ali. Legal. E já me manda uma mensagem: fulano te indicou, alguém te indicou. Isso acontece muito também, né? No nosso mercado aqui, o mercado nosso mineiro, as indicações, as recomendações, elas são muito fortes. Verdade. Mas fiquem à vontade para me seguir, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, vai ser um prazer. E eu endosso aqui, tá? Você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, eu endosso a indicação do Léo, porque não somente fui aluno da escola onde ele era gestor naquela época e passei por toda essa transformação, como também já fiz outros programas com o Léo. E desde então a gente segue aí com uma parceria muito positiva, muito legal, assim, de verdade. Então, se você, de alguma forma, quer ter esse contato mais próximo, eu super indico. O Léo é um grande amigo, além de amigo, um exímio profissional, muito competente. E fica aqui também a minha indicação, o meu endosso, tá? Léo, eu quero te agradecer muito por esse momento de hoje. Eu sei que tirar aqui uma sexta-feira, que é o dia que a gente está gravando, mais para o final da tarde, realmente é desafiador para você, que tem uma agenda mais conturbada mesmo, e eu faço jus a isso e agradeço muito, muito mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O tempo voa. Eu gostaria muito de poder prolongar essa conversa, mas eu entendo também que você tem outras responsabilidades, outras agendas aí, mas agradecimento especial a você, tá? O meu carinho enorme pela sua vida, de verdade, cara. Você não sabe o quanto eu sou grato a você, ao seu trabalho. Você é uma pessoa que eu admiro de verdade, mesmo como pessoa, como profissional. E eu não poderia deixar de trazê-lo aqui e você contar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para você vir aqui em outros momentos e falar também de outros projetos. Eu agradeço muito, de verdade, mais uma vez, tá? Obrigado, Felipe. Agradeço pelo convite. Para mim é um prazer. A admiração, ela é recíproca. Você é um cara que eu admiro profissionalmente, pessoalmente. Quem tem a oportunidade de conhecer, de conviver com você, eu tenho certeza que endossa isso. Obrigado. E desejo vida longa ao Papo de Gente Grande, que eu obrigado. Tive a oportunidade de conhecer lá em 2017. Verdade. E que eu vejo hoje prosperando aí, junto com os seus outros projetos, as suas iniciativas. Obrigado. Te desejo aí muito sucesso. Eu tenho certeza que tudo que você faz com muito carinho, com muito empenho. E isso é um grande diferencial. Eu tô aqui sempre na torcida por você. Pô, que isso, cara. Ó, eu que te agradeço. Foi uma honra, foi um prazer, de verdade. Te desejo sucesso. Obrigado. E antes de finalizar aqui essa conversa com o Léo, eu quero te fazer um último convite. Já se inscreva aqui, já deixe o seu comentário. O que você gostaria de saber do Léo? Eu vou repassar esse comentário para ele, tá? Se você gostou, já deixa aqui o seu comentário. E se você é um profissional, se você é um empreendedor
e você gostaria de comunicar melhor as suas habilidades, você gostaria de se promover com mais profissionalismo, eu quero te convidar a entrar aqui no comunicaçãoquevende.com, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer lá uma estrutura que vai te dar todo o conhecimento e as estratégias necessárias para você destravar a sua comunicação e com certeza poder mostrar para o mundo aquilo que você faz de melhor, tá bom? Por aqui nós ficamos, tá? Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, por ter ouvido, assistido até aqui e te espero no próximo encontro, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Papo de Gente Grande, o papo que te faz crescer. Inscreva-se no canal e não perca nenhum conteúdo.